Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa das vacinas de pensamento. Hoje temos connosco a Paula Guerra. Olá, Paula, viva. A Olá, Paula Dinis. é professora de Sociologia, dá aulas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem publicado vários livros sobre música e sobre música underground, ela já irá falar com certeza sobre isso. Para além do mais, é também responsável, coordenadora principal de um ciclo de conferências intitulado Kismith, Keep It Simple, Make It Fast. Yes. Eh, Uhum. não, Kismith é Make It Fast, ok? E é um prazer imenso tê-la aqui. Paula, vamos então dar início à nossa conversa e eu vou-lhe fazer Obrigada, um Dinis. bocadinho É diferente. também uma alegria muito aqui, um prazer muito grande. Obrigado. Vou então, desta vez, vou começar a nossa conversa de maneira um bocadinho diferente. Paula, a música é uma vacina de pensamento? É uma vacina e um tratamento. Ela é tudo, é tudo, não é? Mas eu acho que de facto é uma vacina, pode funcionar como vacina em muitas fases da nossa vida. Eh, Pelo menos para mim foi uma vacina muito grande, Ia-lhe não é? perguntar isso, se tinha sido uma vacina para si. Foi, foi. Foi uma vacina na minha adolescência, quando eu entrei a fundo nela, num determinado tipo de música, não é? Nomeadamente muito naquela onda do pós-rock, do pós-punk, Uhum. mais do pós-punk, não é? Anos 80, foi muito importante, os Smiths foram muito importantes, o Joy Division e tudo por aí fora, Echo Bunnyman, tudo, não é? Um, Agora que a depois é Paula que está a falar, eu também estou-me a lembrar da minha juventude. Depois é que fui atrás aos Clash e aos Sex Pistols, mas foi muito importante. As letras deles eram muito importantes, faziam-me sentir mais acompanhada. Eu sou filha única, e vivia nessa altura muito entre rural e urbano, porque os meus avós eram do meio urbano, do meio rural, desculpe, Valdecâmara, uma aldeia, uma pequena aldeia de Valdecâmara, que se chama Rojo, Santa Cruz, e nós quando eu nasci, nós morávamos lá, depois viemos aos 3 anos, mudamos mais para perto dos Carvalhos, perto de Vila Nova de Gaia, e, hum, e eu tinha muita a ideia de querer, pronto, conviver com outras crianças, etc. E a minha mãe fomentou sempre muito isso também, não é? Tanto é que eu tive, uma das preocupações dela foi logo eu entrar para a pré-primária, não é? Tipo, na altura não era habitual, e eu entrei logo para fazer aqueles 2 anos antes do primeiro ciclo, não é? E fui, e depois há sempre uma forma de fazer face. Eu lembro que fazer face também a uma revolta, a um sentimento de opressão que eu sentia, uh, da, talvez da autoridade paterna, que era muito restritiva e que era muito rígida, muito autoritária, muito. Pronto, eu tinha ali tinha o apoio incondicional da minha mãe, por exemplo, mas da parte do meu pai eu tinha muitas limitações, muitas, e muito por eu ser mulher. E a música era o escape. E a música era a minha arma e Ok. o escape. Sempre foi a minha arma e o meu escape. E quando eu tive filosofia, pronto, isso começou, também acompanhei com leituras, não é, de literatura. Já lhe ia fazer essa pergunta. Era a pergunta, ok. Cruzei no verão, eu no verão, entre o 9º ano e o 10º ano, comecei a avançar. Tenho um tio, que ainda está vivo, que me iniciou muito cedo Uhum. à literatura portuguesa, não é? Essa de Queiroz, etc, aos clássicos todos, não é? Essa também foi muito importante para mim. E foi super importante para mim esse verão em que eu li A Cidade e as Serras, etc. E ao mesmo tempo eu descobri Joy Division, etc. Foi ali uma mistura total. Conheci pessoas lá na aldeia, muito relevantes, que também estavam cá no Porto.
portanto, faziam a ponte como eu, eram como eu. Eu pela primeira vez conheci pessoas iguais, que eu achava que eram iguais a mim, e a música era o nosso ponto. E tinha os mesmos interesses, pois. Pronto. E a música era o nosso ponto de contacto. E então eu daí houve um desenvolvimento, e eu sentia-me completamente, depois no 10º ano, 11º ano, 12º, sobretudo no 11º ano, eu sentia-me muito, muito sozinha nas minhas amigas, porque nenhuma delas gostava do que eu gostava de vestir-me toda de preto, eu gostava, não é? Pronto. E daí hoje o Kismif, daí hoje todo esse interesse. Mas depois ainda há muitas voltas para chegar lá. Já lá Pronto. vamos, ok, ok. Exato, mas depois então Desculpe, eu é que eu acho isso. estou a entrar na Não, conversa. mas acho isso que. Eu achava Acho interessante. isso. E então, a música era um bocado. Eu mesmo quando tinha os livros de filosofia, pesados de músicas dos Smiths e não sei o quê, eu fazia aquelas pontes todas. Eu lembro-me de falar com uma professora de português em que eu cruzava o Fernando Pessoa com coisas relacionadas com este tipo de músicas. E ela achava muito interessante, e era uma cena muito clássica, etc. Mas percebeu perfeitamente o que eu estava a dizer. E dava muito palco, ela dava muito palco. Portanto, eu tinha na música uma forma de destaque, e nessa associação entre a música e a literatura, uma forma de destaque que eu não tinha antes, não é? E pronto, e nunca me senti, digamos que, minorizada na escola, etc, etc, por esses meus gostos, por essa minha forma de vestir, etc, etc. Foi uma forma de afirmação e uma forma de luta. E foi também uma determinante na escolha do curso que eu escolhi, do curso superior que eu escolhi. Foi Sociologia. Sim, foi determinante, porque estava tudo preparado para eu ser advogada, para eu tirar o curso de Direito, não é? O meu pai queria muito que eu fosse advogada, não é? Até que eu lhe disse no Lúcio Carolina Michaelis que não queria. E só pus a opção Sociologia Porto. E na Sociologia deve ter apanhado outras vacinas importantes, passa a expressão. Outros Também. autores que foram De reforço. De reforço, ok. De reforço. De reforço, não é? De reforço, não havia na altura, a música era um assunto muito, muito distante da sociologia, não é? Nomeadamente este tipo de música. Okay. Pronto. Mas eu comecei logo a querer aproximá-lo. E fiz um trabalho no 2º ano da faculdade, deram-me essa liberdade sobre os espaços que na altura no Porto estavam, que no fundo tinham programação, tipo Lá Lá Lá, o Aniki Bobó, etc. Eu também frequentava Batô. Também. O Batô foi muito importante para mim. Muito, muito, muito. Isso aí até. Aprendi muito no Batô, muito. E Exatamente. aprendi muito com o António Sérgio também. Ouvia as músicas. Pronto, se não fosse o António Sérgio não havia trabalho. Não havia a Paula de hoje, não é? Pronto, e eu cheguei a entrevistá-lo e disse-lhe isto. Eu sei para o seu trabalho, eu sei. Eu entrevistei-o 2 anos antes de ele falecer. Porque ele foi determinante para tudo isto, porque eu ouvia-o. Ele é que me fazia chegar estas coisas todas no rádio, não é? Eu, através daquela voz, eu chegava a Lisboa, chegava a Londres, etc., e sentia-me como os outros, não é? Sentia-me a par de tudo o que acontecia. Em termos de moda, em termos de música, eu estava a par de todas essas dinâmicas, sempre. E fui sempre muito sensitiva a essas questões, cruzando, por exemplo, a questão estética, a moda, tudo isso, não é? E portanto eu achava muito importante, eu nunca achei a moda uma frivolidade, como as pessoas da minha geração achavam, não é? Porque nós vivemos, assim, quem viveu a sua... Também quer entrar na história, portanto... Pronto, não é? E portanto, ai que lindo. São os imponderáveis, pronto. Mas é bom. Esses são bons imponderáveis. Ela gosta também de ter o seu protagonismo, não é, Emma? Desculpe. É bom. Estou a ouvi-la com muita atenção, diga. E pronto, e eu acho... A moda, não achava a moda frívola, sim? E eu nunca achei. Sim. Eu nunca achei. Eu lembro-me tão bem quando a primeira vez que eu fui ao Bairro Alto e ao Frágil, foi para mim um acontecimento.
em que eu tinha-me preparado com uma roupa específica para ir à noite ao Frágil. Era a Margarida era a porteira. No meu, era a Margarida. A Era. E antes era a Ana Mar. Lembro da Margarida. E pronto, o Frágil era aquele epicentro, não é? Eu lia a Blitz, não é? Lia o Blitz, que era jornal, ouvi o António Sérgio contar aquelas coisas do Rock Rendezvous e não sei o quê, e então aquilo era um autêntico, eu lembro-me que foi um evento para mim, eu levava roupa preparada para tudo. Pronto, eu ia toda, pronto, e eu tinha um cuidado, pronto, eu tinha uma lógica de me vestir de determinada forma, etc, etc. Tinha uma estética especial, específica, própria, um estilo próprio, não é? Que também que eu acho que veio da música, por isso é que eu acho que com vários reforços, não é? E agora continua a tomá-los sempre, regularmente, através, sobretudo, dessas conferências que faz a Sempre, sempre. Isso depois esteve apagado okay. Até 2005. Depois eu casei, tive um filho, tenho um filho de 23 anos. 23. E depois, pronto, eu comecei a dar aulas muito cedo, aos 22 anos, lá na faculdade, e dediquei-me muito à questão da sociologia urbana, da pobreza, da exclusão, e parece que aquilo estava ali um bocado adormecido. Até que tive que fazer o doutoramento. E na altura do doutoramento, já depois de muitas coisas a ter acontecido na minha vida pessoal e profissional, eu achei, em conjunto com o meu orientador, que eu devia fazer o doutoramento numa coisa que eu gostasse, que eu tivesse uma paixão, claro. Não é? Então eu pensei, por que não voltar a ela? Claro. Então foi o reforço final, foi o reforço total. Não foi final, foi total. O final foi quando eu acabei a tese. E então foi um reforço muito grande. Eu fiz a tese, uma aventura muito grande, maravilhosa. Entrevistou uma série de artistas. Muitos, 200 pessoas. Fiz milhares de inquéritos. Fiz 11 histórias de vida. Enfim, um sem número de coisas. Pronto. Na altura tinha um amigo e colega que chegou comigo a alguns eventos para fazermos observação, e ele dizia-me que eu ainda ia ter saudades, porque na altura era muito duro, e fazer enquetes de noite e não sei o quê. E ele dizia-me, ainda vais ter saudades. Eu dizia, não vou. Eu conheci pessoas maravilhosas. As saudades agora estão no Kismif. As saudades vêm-se reatualizando sistematicamente, porque eu conheci pessoas maravilhosas, a começar pelo Zé Pedro. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, e eu dirigi-me a ele e ele apresentou-me todas as pessoas que eu conhecia, do meio, né? Dirigi-me a autotrips e ele apresentou-me todas as pessoas que eu conhecia do meio. Portanto, eu tive pessoas muito importantes que me abriram o caminho de tudo. Portanto, pronto, foi isso mesmo. Portanto, eu fui a Lisboa e falei com o Zé Pedro no hotel do Bairro Alto e ele disse-me, tens aqui, queres o telefone deste, queres o telefone daquele, pega. E assim começamos a fazer as entrevistas por aí fora, bola de neve. E ele acompanhou sempre com muita atenção o meu trabalho, sempre uma pessoa muito delicada, muito amiga. É impossível não deixar-nos. Quando ele faleceu, eu fiquei muito triste. Foi um ano antes da minha mãe e não sei, eu falei com a minha mãe sobre isso e eu pensei, mãe, eu estava a dar uma aula quando soube e eu comecei a chorar. Imagino. Porque ele era maravilhoso. E eu depois recorri a ele, aliás, tinha recorrido a ele outras vezes mais tarde, e ele estava sempre disponível. E a última coisa que ele me disse, quando pudermos, havemos de fazer o lançamento do livro depois para o ano. Isto disse-me ele em 2015. Portanto, depois já não houve tempo, não é? Pronto, não é? Mas ele era muito apoiador. Muito. E ele e outras pessoas, eu tive o Henrique Amaro, sei lá, o Paulo Furtado, eu tive pessoas maravilhosas que até hoje me suportam.
muito. Paula, um dos objetivos desta conversa também é. Depois acabou. No dia 28 de janeiro de 2011 defendi a tese. Foi uma alegria, não é? Foi uma espécie de uma catarse, não é? Em que Eu também senti o mesmo, também passei por isso. correu muito bem, não é? Eu tinha, pronto, o júri adorou, não é? E disseram coisas muito bonitas. Eu tive um júri maravilhoso. Tive o José Machado Paes, e foi o principal arguente. Ele fez uma arguência maravilhosa. Tive o Carlos Fortuna, Paulo Abreu, pronto, e eles todos disseram coisas maravilhosas. Nós tivemos uma exposição no fim, etc. E depois foi uma revolução na minha vida. Até hoje, nunca mais parei. E aí Depois que entra o Kismif, finalmente. Exatamente. A seguir, ganhei um projeto da FCT, a que chamamos Keep It Simple, Make It Fast, e ganhei sobre punk. Eu peço desculpa estar a insistir nisso, mas eu tenho consciência que isto é muito importante para os meus estudantes. Porque E foi aí que começou o Kismif. Pronto. Então, como dizer Keep It Simple, Make It Fast era muito complicado, estás sempre a falar Keep It Simple, Make It Fast, nós começamos a falar o acrónimo, portanto, a abreviatura, e se pensarmos, a abreviatura é Kismif. Então começamos a chamar Kismif, porque era mais fácil, não é? E então nasceu o Kismif. Nasceu o Kismif e nasceu uma outra coisa muito importante, que era o mundo. Eu convidei para o projeto duas pessoas, dois investigadores internacionais, que eu admirava muito. Um deles é o Andy Bennett, que faz comigo o Kismif, e o outro, Carlos Feixa. O Andy Bennett está na Austrália, respondeu-me logo que sim, queria entrar como investigador. E o Carlos Feixa também. E então o Andy Bennett começou a vir para Portugal. E nós lá no caderno de encargos tínhamos de fazer um evento, um congresso, não é? E eu fui à Austrália a primeira vez em 2013. Que também foi um marco, não é? Fui ter com ele em 2013 e estávamos a falar lá na Gold Coast, que é onde ele mora. E eu disse ao Andy, nós temos que pensar no congresso e tal. E ele disse, pronto, então fazemos o congresso para o ano. E eu disse, mas eu acho que não devia ser só sobre punk. Acho que devíamos fazer uma coisa mais assim sobre culturas underground e tal. E ele disse, tens razão, porque realmente o punk é uma coisa muito afunilada, a gente tem que fazer uma coisa mais abrangente e tal. E assim, eu vim toda contente e tal, começámos a preparar as coisas, o call, preparámos o call em outubro, lançámos. Qual não foi o nosso espanto? Em janeiro de 2014, nós tínhamos aproximadamente 200 pessoas de todo o mundo que tinham mandado proposta. Ele disse que ele ficou surpreso. Claro. Isto foi para além de todas as nossas expectativas, quer dizer, nunca nos passou pela cabeça isto acontecer. Nós tínhamos pessoas de 33 países. Incrível. Então, nós realizamos o primeiro, em 2014. Foi um sucesso, pronto. Pronto. E depois 2015 e 2016. E tem sido sempre um crescendo, não é? De pessoas. Neste momento eu já fui ver o site e também já estão a fazer um call para 2021, correto? Era para ser em 2020, mas tivemos que adiar. Pronto. 2021. Está aí e vai acontecer em 2022 também, porque ele agora é bianual, portanto é de 2 em 2 anos. Por uma questão de não conseguirmos. Nós não conseguimos ter forças para fazer todos os anos. Né? Tem que ser. E com isso nós criamos uma rede informal, uma espécie de família, Dinis, não te sei explicar o que é. É que eu tenho amigos e colegas no Reino Unido, na Austrália, em todo lado, em que nós sentimos falta uns dos outros. Nós sentimos saudades uns dos outros, trabalhamos as mesmas coisas, e na verdade, nós sentimos completamente tristes porque não houve este ano. E, portanto, já há laços de amizade até, e entre nós, já passou a esfera, digamos que só profissional, digamos assim. Ainda tive a semana passada. Ainda tive a semana passada reunida com o Andy, por Zoom,
e nós reunimos muitas vezes, não é? E ele vem cá sempre a Portugal. Este ano não veio, pronto, por causa da pandemia. Ele vem a Portugal todos os anos, não é? E temos muitas saudades um do outro já. Imagino. E eu até tenho saudades da família dele, porque ele também já traz a família, não sei o quê. E eu conheço o filho, conheço a mulher. Pronto, isto é, há uma dinâmica criada que me fez encontrar um lugar. Um lugar na academia e na profissão. Não é? Paula, eu tenho que keep it simple, make it fast. Eu tenho que ir à pergunta essencial que eu faço sempre, até precisamente para orientar os meus estudantes, que é, por onde se começa? Que sugestões é que dá para as pessoas que queiram fazer este percurso, que queiram entrar neste mundo underground da música, ou que queiram ter estas vacinas? Por onde é que acha que devem começar? É assim, ora bem, não é, Ou para ouvir também, não é? sim, pode ser por aí, Uhum. pode ser por ouvir as nossas coisas, estão os vídeos no site e não sei o quê, não é? Mas eu acho, modéstia à parte, eu não costumo fazer isto, mas eu a semana passada dei uma aula de doutoramento e acabei com o final de um livro que eu tenho com o Augusto Santos Silva. E os meus alunos emocionaram-se imenso. E eu então eu acho que a melhor maneira de começarmos com isto tudo é por lermos as palavras do punk, da autoria do Augusto Santos Silva e minha, Okay. em que nós ensaiamos uma sociologia destas questões. Certo. E é óbvio que é aplicado ao punk em Portugal, É uma espécie mas de mapa. É uma espécie de mapa. pode ser aplicado a várias outras coisas, não é? E aquilo dá pano para manas, não é? Eu acho que é um ponto de partida. Em português, eu tenho muita coisa em inglês, com o Andy Bennett temos muitas coisas em inglês, mas eu acho que este livro é um livro que parece que é de punk, mas não é de punk. É uma sociologia da cultura underground. Porque começa com todas aquelas questões que importa uma sociohistória, a importância dos sentidos, das palavras, dos discursos, dos atores, das redes. Portanto, ela faz ali toda uma incursão que eu acho muito importante para quem quer entrar nestes mundos. E para dar contexto, e para mapear. Pronto. Eu percebo isso muito bem. Para que eu acho que é um livro incrível de se ler, e isso em parte o mérito não é nada meu, é dele, porque nós analisamos as canções, quase 400 canções, punks, e de facto aquelas canções são incríveis. Portanto, a forma como nós analisamos, não é? É uma coisa. Pronto, eu acho que aquilo diz muito do que nós somos, Já que está enquanto país. a falar do Augusto Santos Silva, devo dizer que eu espero um dia poder convidá-lo, agora, claro, é ministro, não pode ser, mas no futuro, porque ele é muito simpático, ele já veio às minhas aulas, ele tem mostrado sempre disponível e ainda por cima escreve muitíssimo bem, portanto, acho que de Eu facto. acho que este livro em particular é muito didático, Certo, porque abre-nos a cabeça. certo, certo, isso é muito importante. E eu E sinto a orienta, maior honra de ter escrito o livro com ele. imagino que sim. Paula, eu vou terminar, acho, porque a ideia também é É manter. ser rápido, uma vacina é rápida, não Não é? é rápida, mas é que sabe como é hoje em dia na internet, e você sabe muitíssimo melhor do que eu, Claro que sim, do que isto-me claro que sim, tem consciência disso, que as claro que vacinas não sim. podem ser muito longas, porque senão não as tomam. Não há problema, não Mas há isto problema, seja um Dinis. Eu vou-lhe princípio, mandar tudo, a sim, informação toda que o Dinis me eu irei pediu. colocar A no gente site, vai e continuamos em contacto. com certeza que sim. E eu, quem sabe, não terá o Andy Bennett daqui a uns tempos aqui, a falar consigo. Quem sabe, tenho todo o gosto em entrevistá-lo, porque seria de facto excelente e um excelente contributo. E ainda por cima vem da Austrália, é muito interessante ver também quais foram as vacinas que eles tomaram E o que é que ele vê de Portugal? e o que é que ele vê de Portugal. Olha, é uma excelente sugestão e agradeço-lhe imenso. Paula, E muito tenho outros obrigado. colegas no Canadá, etc., que podem também contribuir muito. Excelente. E pronto, é isto basicamente, Inês. Nada, não há aqui segredo nenhum. É esta paixão que depois foi sendo alimentada.
Paula, muito obrigado uma vez mais pela sua Eu é partilha. que agradeço. Isto seja o princípio de uma série de conversas. E vai ser. Vai ser de certeza. Um beijinho grande, fique bem. Muito beijinhos. Tá, Obrigada. até logo, com licença.